Boa noite. É só uma meditação sobre o filme Eu Sei Onde Você Mora, né? Mas o título da palavra é Eu Sei Quem é Você. Está em Mateus, capítulo 25, versículo 1, que diz: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então as 10 virgens saíram no meio da noite ao encontro do esposo, porque elas podiam sair. Porque não ia a mãe delas sair, não ia a avó delas sair. Quem saíram eram as virgens, porque elas podiam sair. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. A diferença é, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Por quê? Porque ia derramar, ia se sujar. Então as loucas não levaram o azeite consigo nas suas lâmpadas, porque ia derramar e ia sujar-se. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então as prudentes levaram o azeite em vasilhas e levaram as lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Chegamos a esse ponto no versículo 5, eu cheguei à conclusão de que elas saíam porque elas podiam sair, porque não era a mãe delas que podia, não era a avó delas que podia, mas o esposo podia sair. Então talvez ele fosse um louco. Mas e com relação à prudência? Será que ele pensaria em azeite, em vasilha, em lâmpada? O esposo com certeza ele sairia sem uma lâmpada, sem uma lâmpada, sem azeite. Então ele seria um louco, no meu caso, meu esposo, um louco. Ele seria louco e imprudente. E tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram. Elas até adormeceram porque ele tardou. Por quê? Porque ele não achou que era ele que estava sendo procurado. Por quê? Porque ele era louco e imprudente. Então, ele não se achou-se procurado, ele não se achou-se escolhido, ele não se achou-se digno de tamanha honra. Pensou tudo aquilo. Era o que ele esperava, mas ele nunca imaginaria que iria acontecer naquele dia, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Devia ser a mãe do moço, né, coitada? Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então, logo que houve o clamor, a escolhida viu o esposo, mas não se aproximou dele de repente, abruptamente, logo, né? E saiu-lhe ao encontro para acudi-lo nos seus apuros. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então toda a aldeia, dá mais ou menos uns 3 quarteirões, saíram com as suas candeias acesas, preparada para receber o esposo. Só que ele não sabia ainda que era ele. Mas todas saíram. E as loucas disseram às prudentes. E ali teve dissensão entre umas e outras, né? Então eu vou continuar a versão bíblica, porque o meu caso é um caso meio específico, um caso meio masculino mesmo. Ele é bem masculino, meu marido, então ele seria um louco imprudente. Então, no caso delas até adormecer, isso pode acontecer. Vamos continuar o versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram.
Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o, até o vosso. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou ao esposo e estavam preparados, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Ele falou em nome do Deus vivo, né, gente? Imagine, né, a situação. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que vem o Filho do Homem, há de vir. Então ele lembrou as esposas que vigiai, pois, porque ele é homem e ele há de vir. Gente, boa noite, paz do Senhor para todos. Fique com Deus. Minha câmera tá escura demais. Essa câmera aí tá muito escura. Não dá nem para ver nada, mas paz do Senhor para todos. Bom dia já, né? Eu acredito que já seja bom dia. Tenham todos um bom dia. Hello, bye.